afastar o São Paulo da zona de rebaixamento, está conseguindo. Vamos aproveitar e conferir a classificação da Série A. Cruzeiro continua na frente com 34 pontos, segundo colocado é o Flamengo, que tem novidade, você vai ver já já no Sport Total, com 33 pontos, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Terceiro é o Palmeiras com 29 e tem 14 jogos, 2 a menos que o Cruzeiro, que lidera. Em quarto lugar, o Red Bull Bragantino com 27 pontos. Em quinto, o Botafogo com 25. 25 também para o Bahia, que é o sexto colocado. O Mirassol é o sétimo, campanha excepcional do Mirassol, tem 24 pontos. Fluminense é o oitavo colocado com 20. 20 também para o Atlético Mineiro e o Internacional, que é o décimo colocado. Virando a página da classificação no Brasileirão, o Corinthians aparece na 11ª posição, também com 20 pontos. Com 19 vem o São Paulo, que se afastou aí da zona do rebaixamento. O Ceará é o 13º com 18, com 17 tem o Grêmio na 14ª posição, o Vitória é o 15º com 16 e o Vasco é o 16º com 14. Abrindo a zona do rebaixamento, o Santos também com 14 pontos, na sequência vem o Juventude e o Fortaleza, o último colocado é o Sport com apenas 4 pontos. E vamos falar do Corinthians, que teve barulho com o protesto da torcida e também uma boa notícia nesta noite. Virou rotina aqui no Parque São Jorge. A sede social do Corinthians foi palco de mais protestos da torcida. Os principais alvos foram os ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, investigados por terem gastos pessoais nos cartões corporativos do clube. Além disso, outras reivindicações, como, por exemplo, direito a voto nas futuras eleições à presidência e também a exclusão dos envolvidos nas últimas polêmicas. O Conselho também apura o sumiço de documentos oficiais e faturas daqui de dentro do Parque São Jorge. Lembrando que Osmar Stabile segue como presidente em exercício até o dia 9 de agosto, quando acontece uma votação importante na Assembleia Geral dos Sócios, que vai definir o futuro do então presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. Se ele for empichado, ele não permanece como presidente do Corinthians e aí vai sofrer as consequências que estão previstas no Estatuto. Na Justiça Comum, ele se tornou réu pela Justiça de São Paulo depois das denúncias do Ministério Público envolvendo irregularidades nos contratos com a empresa Vaidebet. Ele vai responder por associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro. Protesto que também teve uma espécie de enterro simbólico dos ex-presidentes do Corinthians. Com direito até a caixão e coroa de flores, foram lembrados Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi e Augusto Melo. Dentro das 4 linhas, ótima notícia. Yuri Alberto renovou até julho de 2030. Antes, o contrato dele ia até dezembro de 2027. A multa é de 100 milhões de euros para o exterior. Sob pressão, o Timão volta a campo nesse sábado contra o Botafogo no Rio de Janeiro, sem Rodrigo Garro e Martínez suspensos. Ranieri volta aos relacionados. E existe a expectativa de que o camisa 9 Yuri Alberto também apareça pelo menos no banco de reservas contra o Botafogo, mas principalmente no jogo da próxima quarta contra o Palmeiras pelo mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente se blindou para que esse assunto não chegue diretamente para nós, porque se acaso chegar, eu tenho certeza que vai atrapalhar completamente. Sei que é ruim para a história do Corinthians, tudo isso que está acontecendo, mas a gente deixa para que eles se entendam. A gente está com esse foco de nos afastar desse assunto, para que a gente foque 100% no futebol, para que a gente possa voltar a dar alegria para a torcida. Mateuzinho que falou aí, existe a possibilidade de ele ir jogar no futebol da Turquia. Vamos aguardar. Falar agora do Santos, que está na zona do rebaixamento. E o Santos treinou na tarde desta quinta-feira no CT Repelé, após a derrota por 2-1. Faz o seu, cuide da sua família, do seu trabalho, entendeu? Né? Porque tem gente que adora sair desmentindo, né? Não é assim que a gente conquista o nosso espaço.
Então, não estou aqui desmentindo ninguém, mas não existe nada fechado, tá? Pelo menos pelo que eu apurei. Hoje, né, no dia 24 de julho, não há nada fechado entre Corinthians e Victor Sá. Né? O Victor Sá, ele pertence ao Krasnodar, né, do futebol. Né? Não gosto de falar muito Rússia, né, porque senão é perigoso dar algum tipo de problema. Mas ele simplesmente negocia com o Corinthians em estágio inicial. O que acontece em relação ao Victor Sá? O Victor Sá, ele não era a prioridade no Corinthians, tá? Existiam outros nomes aí que eram prioridade. Ele já tá naquela lista, eu acho que eu já até falei do Victor Sá, né? O Davi vai até me ajudar aí. Eu acho que eu já até falei que existiu interesse, ou foi oferecido o Victor Sá ao Corinthians. Alguma coisa eu falei lá atrás. Então, porque ele já estava nessa lista de pontas, né? De jogadores de beirada, né? Que interessam ao Corinthians. Então, o Vitinho interessou, o Victor Sá foi oferecido, o Biel lá atrás, principalmente o Elinho, né? Por último, o Rony. O Corinthians estava monitorando o Rony até ontem. Se o Rony não entrar mais em campo pelo Atlético Mineiro, ele continua na pauta do Corinthians. O Corinthians está avaliando. É que o Corinthians, eu conversei com pessoas lá dentro que falaram, infelizmente ele recuou. Recuou na rescisão, na justiça, né? O Corinthians não abriu nunca negociações com o Rony, tá? Deixei sempre claro isso. Mas o Corinthians avaliava o nome com muito carinho, viu? O nome dele foi muito, muito comentado dentro do Corinthians, era um nome que agradava bastante o nome do Rony, né? Que hoje ainda está no Atlético Mineiro, tá? Você disse, Samir, que o Victor Sá foi oferecido e o Corinthians avaliava faz 2 semanas. Acho que até mais, viu? Acho que até mais. O Victor Sá é a nossa realidade, não tem pontas mais novos e baratos no mercado, não é possível, alemão. O Eric Alves nas picapes falou sim, Samir. Um abraço aí, o Jefferson. Já sim, trouxemos até os números dele, o Dalmo, verdade. Enfim, já falou sim o Joe, sim falou aqui o nosso querido Tiringa. Então, gente, um abraço aí pro Marlon também. O Victor Sá é um jogador já de 31 anos, né? E eu não contrataria, tá? Eu não contrataria, mas eu entendo que se for barato, o Corinthians precisa de peças, tá? Eu não vejo o Victor Sá chegando, né, para ser titular, mas vai ajudar, tá? Vai ajudar. Não é um jogador jovem, o Corinthians não... O que investir aí, o Corinthians vai perder, ele tem contrato até metade de 2026 com o Krasnodar, o Corinthians vai ter que pagar alguma coisa, acho muito difícil os russos liberarem. Então, se você vai pagar por um jogador de 31 anos, eu já fico com o pé atrás. Por exemplo, o Carlos Vinícius. Aí era melhor, tudo bem que o Carlos Vinícius não é a urgência do Corinthians, jogador de velocidade beirada. Mas o Carlos Vinícius, que foi para o Grêmio, é um jogador que só pagaria luvas, né? Só pagaria salários. Nem luvas ia pagar. Nem luvas e também não ia pagar direitos econômicos. Então, é uma situação, né, complicada. O Krasnodar pagou 9 milhões e 600 mil reais dele, tá? Informação oficial do Botafogo, diz o Davi. Então, assim, é um jogador que dificilmente eles vão liberar de graça, tá? E eu acho complicado você investir num jogador de 31 anos. Eu conversei com uma pessoa hoje que me disse que o jogador ele tem um histórico de lesão muito grande, viu? Ele tem um histórico de lesão muito grande. O nosso querido aí, vamos ver aqui, esse aqui não mandou um vídeo aqui, nada a ver. Ele tem um histórico de lesões, tá? Se lesiona bastante. Mas, enfim, eu não iria, tá? Eu não iria no o Krasnodar pediu 10 mil reais pro Victor Sá, tá? Então, se pediu 10 milhões de reais pro Victor Sá, tá dizendo aqui o Davi. Cara, se pediu 10 milhões, esquece. Eu não contrataria. Eu não pagaria pelo Victor Sá, tá? Eu não pagaria. Eu acho que a situação ela vai no Júnior Santos. É que, o Marcos, o jogador do Atlético Mineiro,
tem que sair na justiça, porque senão você não pode utilizá-los no Campeonato Brasileiro. Então, quando ele estava saindo, quando o Rony, alguns jogadores ali ameaçaram sair, né, pela justiça, né, via justiça do Atlético Mineiro, o Corinthians se interessou. Aliás, o Corinthians sabia antes, tá? O Corinthians já estava de olho no Rony antes dele entrar na justiça, porque sabia da situação lá em BH. Agora, o Júnior Santos também não adianta, porque se você contratar o jogador, só pode jogar no que vem. Você não vai investir num jogador precisando de urgência agora para jogar no que vem, não faz sentido nenhum. Então, esses jogadores teriam que sair via justiça, por atrasos no mínimo de 2 meses, 60 dias aí de salários atrasados, tá? Então, aí sim valeria a pena, né, você contratar para tê-los aí no Campeonato Paulista, tá? Histórico de lesões dele, o lesionado, lesão na virilha, doença, enfim, mas não tem muita especificação, né, o Davi, aqui em relação ao querido Victor Sá, tá? Assim, o Mantuan e o Pedrinho não evoluíram, né? Os times lá não quiseram liberar, também não evoluiu. O Corinthians está tirando, né? Está tentando, o Fabinho Soldado está tentando se virar de várias formas para tentar contratar, né, um jogador de beirada para o Corinthians. Roger Guedes, que estão falando aí que o Grêmio negocia com ele, cara, é loucura, velho. Loucura você pagar 10 milhões de euros para contratar o Roger Guedes, além dos 10 milhões de euros, pagar um salário absurdo, é muita grana. O Corinthians não está em condição mais de fazer esse tipo de loucura, né? Tá tendo protesto lá no Parque São Jorge, exatamente, Lázaro, liga, exatamente porque o Corinthians fez muita loucura já no caminho, entendeu? O Sanabria era o cara certo, a Maria Lúcia falou que o Sanabria é o cara certo, tá? O nosso querido Sanabria. Samir, o mais revoltante é que o Fabinho não fez questão para nenhum jogador do Mundialito, hein? O Timão já poderia ter trazido 5 reforços faz tempo, diz aí o seu Rodrigues. Cara, é complicado. O Victor Sá negocia com o Corinthians? Sim, mas é um estágio muito inicial, tá bom? Não existe hoje um acordo fechado. E se o Krasnodar, né, da Rússia, quiser exigir 10 milhões de reais por ele, eu não pagaria. Eu acho que o Corinthians não deveria pagar. Um jogador de 31 anos, já tem um histórico de lesão, é um jogador para mim que não chegaria para ser titular, ajudaria. Não vou negar que nas condições que a gente está hoje, qualquer um está ajudando. Mas aí não dá, né, velho? Se for para pagar 10 milhões, esquece. Beleza? Quero falar do Memphis Depay, da situação dele. Ele teve uma reunião com integrantes dos Gaviões da Fiel, tá? Eu vou até ler para vocês aqui o que a fonte que eu tenho, né, na torcida do Corinthians. O Davi falou que ele não lesiona muito, não. Uma pessoa me falou que ele dá trabalho, viu, de lesão. Eu vou até ler aqui o que uma fonte me disse hoje, uma fonte que eu tenho nos Gaviões, foi o seguinte: abre aspas para o Memphis. Em conversa com os Gaviões da Fiel, o Memphis cogita renovar o seu contrato com o Corinthians após o término do vínculo que termina em 2026, tá? Então peraí. Aqui. Então, só para você entender, né? Abre aspas para o que o Memphis disse a alguns integrantes, liderança dos Gaviões da Fiel. Samir falou que nada que estão falando dele está abalando ele, que ele é um cara experiente,
e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Ele disse também que depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar. Sobre o salário, o Mano não falou nada. O Mano não falou nada. Então, só para vocês aí, só para vocês entenderem a situação do Memphis, tá? Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. O Memphis está dizendo que quer ficar no Corinthians até o fim do contrato e que também pensa em renovar o contrato se o Corinthians, né, oferecer a ele, né, condições, tá? Condições. É que eu li a mensagem toda, porque tinha depois da Copa, aí só. Falou que nada que estão falando dele está abalando, que ele é um cara experiente, que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. E que depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar. Então é o seguinte, ele está de olho na Copa do Mundo, né, como diz o Elton, então isso pesa a favor do Corinthians para a permanência do Memphis, tá? Em questão de redução de salário, não tenho nenhuma informação que ele aceitaria. É uma vontade do Corinthians. E o Memphis falando que pode até renovar com o Corinthians se o Corinthians apresentar para ele um projeto de conquistas. O Memphis, eu já trouxe isso com exclusividade, ele quer que o Corinthians se reforce. O problema é com que grana, né, Memphis? Se você quiser ajudar nós aí, entendeu? Ó, deixa o like aqui, vamos aumentar a nossa audiência. Então, o programa hoje vai ser mais curto, tá? Que eu tenho um compromisso na igreja, então vai ser mais curto. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a conversa que o Memphis teve com os Gaviões. E o que pega em relação ao Corinthians? O Corinthians não quer que o Memphis vá embora, tá? Hoje uma fonte do Corinthians me ligou. Ele até disse que estão usando o nome do Memphis para, sabe, tirar o foco de muita coisa. Tudo é o nome do Memphis. E que não há desejo do Corinthians hoje em abrir mão do Memphis Depay. O Corinthians reconhece que é um jogador caro, mas que o contrato está feito. Para o Corinthians rescindir o contrato com o Memphis, né, o Corinthians teria que pagar a multa. A multa dele é absurda. É impagável. E outra, não faria sentido o Corinthians mandar o Memphis embora e pagar mais caro do que se estivesse pagando para ele jogar. Então essa questão que o Corinthians vai rescindir com o Memphis é uma coisa que negaram para mim lá no clube, tá? É uma coisa que negaram. O que eu sei, tá? Claro, não estou aqui desmentindo ninguém, né, não estou aqui falando que, até porque a matéria que saiu da Gazeta não crava que o Memphis vai rescindir, tá? Eu sou muito honesto. Eles falam que se ele não melhorar o futebol, tá, o Corinthians vai propor isso depois dos jogos contra o Palmeiras. Mas eu vou falar da minha informação. A minha informação é que o Corinthians vai propor a redução salarial. Aliás, o Corinthians avalia, nem sei se vai, avalia depois dos jogos contra o Palmeiras propor isso. Só que eu já comecei a perceber que o Corinthians não tem esperança que ele vai aceitar. Então eu acho que o Corinthians não vai nem se desgastar com ele em relação a isso, tá? E o Corinthians deve permanecer com o Memphis. Repito, rescindir com o Memphis só se o Memphis pedir para sair. Porque ele pedindo a rescisão, aí o Corinthians libera, o Corinthians não vai pôr um interveiro nenhum nisso, tá? Liberaria na boa. Agora, o Corinthians chegar e chamar o cara para uma rescisão, isso não vai acontecer nunca. Porque o Corinthians teria que pagar a multa. Agora, o Corinthians pode, né, ouvir o jogador falar que quer sair, beleza, o Corinthians libera, tá? E o Memphis quer ficar. Então tudo vai caminhando para ele permanecer. A não ser que se o Corinthians realmente chegar nele lá e falar que quer diminuir o salário, ele ficar bravo e jogar tudo pro alto. Então só existe duas maneiras do Memphis deixar o Corinthians, preste atenção. Primeiro, uma proposta de algum outro clube e ele aceitar. Ele aceitando, o Corinthians não vai cobrar nada.
Vai liberar ele de graça, até para economizar aí os 6 milhões por mês. Segunda possibilidade, o Memphis sem proposta nenhuma, chegar e falar assim, ó, eu quero rescindir, não quero mais ficar aqui. Tô cansado, vocês estão... Entendeu? Que eu acho muito difícil também, porque ele está focado numa Copa do Mundo. E ele falou para os Gaviões que quer permanecer até a Copa do Mundo e que se o Corinthians quiser renovar e apresentar um projeto para ele, ele renova, tá? Ele renova. Então, essa é a minha informação que eu tenho sobre o Memphis. Eu acho que estão se usando muito o nome do Memphis, tá? Lá dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians está se usando muito o nome do Memphis para desviar o foco, sabe? Tem muita coisa aí, ó, envolvendo Duílio, Augusto, enfim. Tem muita coisa acontecendo no Corinthians e não adianta a gente ficar só focado em Memphis. Por enquanto, o Memphis é jogador do Corinthians e vai permanecer sendo jogador do Corinthians. Outra informação que eu tenho, e aí uma informação assim meio chata, é que os jogadores meio que ignoram o Memphis lá no CT. Não todos, nunca generalizando. Mas uma fonte falou para mim, Samir, o elenco não tá rachado, não tá dividido, não tem turma do Memphis e outra turma. Não existe nada disso, é bom deixar isso bem claro, né? Porque comunicação é o que eu falo, né? Não é o que eu falo que as pessoas entendem, mas uma fonte me disse que às vezes o Memphis fica de canto. A frase que eu vi é o seguinte, ó, os caras não ligam para ele, nem ligam para ele. Ele fica na dele e tem hora lá. Então tem muito pouco jogador assim que tem uma amizade estreita com o Memphis, ele é um cara mais na dele, mais fechado, tanto, né, que todas as fotos que eu recebi e todos os vídeos que eu recebi dos jogadores do Corinthians na balada, na semana passada, o Memphis não está em nenhuma, tá? O Memphis não está com esses caras, entendeu? Os caras da balada. Então, meio que o Memphis realmente não se mistura muito, não. Agora, eu não sei se os caras deixam o Memphis meio de canto porque tem algum problema com ele. Talvez teve muita gente, teve muito jogador lá dentro que não gostou do desabafo que ele fez contra o Ramon Dias e o Emiliano. O treinador foi demitido no outro dia. E muitos jogadores ali eram amigos pessoais do Emiliano, inclusive o Emiliano Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. O Corinthians que pode ter uma perca aí pra temporada. Não sei se vai fazer tanta falta assim. O Mateuzinho pode estar de saída aí para a Turquia. O time do Besiktas pretende fazer aí uma oferta para o Corinthians para a contratação do lateral direito do Timão. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!